Queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Você que for achando vai dando um glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Nosso primeiro evangelismo do ano que vem vai ser aqui no Pinheirinho. Amém? Nós vamos fazer um evangelismo que nem a gente fez lá na quadra da Chapada. Nós vamos fazer nessa quadra aqui, ó. Amém? Glória a Deus. Vamos evangelizar esse bairro aqui em nome de Jesus, essa galera aqui todinha. Nós vamos, ano que vem, irmão, nós vamos rodar essa cidade fazendo evangelismo na rua. É exatamente o título da palavra de hoje. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: vamos carregar a arca. Mas fala com vontade, desse dia você não está carregando nada. Fala: vamos carregar a arca. Amém. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. E ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus. Repete comigo: buscar a arca de Deus. Só até aí. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalho e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo. Ao lado da arca de Deus, Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Repete comigo: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Fica essa pergunta para você mesmo. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e o Senhor abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi, ou seja, que era Jerusalém. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele crucificava um boi e um novilho gordo, e Davi, vestido com um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante ao Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca, a arca do Senhor, ao som de gritos de alegria e de trombetas. Amém, igreja? Olha para o teu irmão e fala assim para ele: vamos levar a arca do Senhor. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa mais uma noite.
e te pedir, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida, Senhor, nessa noite como um canal de bênção. Que o Senhor perdoe, Pai, os meus pecados, as minhas falhas. Que tudo, Senhor, que for falado aqui, ministrado, Senhor, não seja algo humano, mas seja algo do Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha a ser uma semente e os nossos corações uma terra fértil. E que aonde essa semente cair, Senhor, possa transformar vidas, ao começar da minha. Obrigado, Jesus. É assim, Pai, que nós oramos e te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra, eu até fiz uma artezinha, peguei ali uma imagem bem legal lá, parece uma imagem do Ministério Infantil, não é? Ficou até legal, né? Eu, na verdade, só copiei, colei e escrevi. É o que eu sei fazer da mídia. A galera da mídia aqui, meu irmão, você tem que ver o que eles fazem com as coisas. É algo fantástico. Mas foi exatamente essa imagem que o Espírito Santo me deu nessa tarde, enquanto eu havia sido ministrado sobre aquela palavra. E Deus falou em meu coração exatamente isso: vocês precisam voltar a carregar a arca. Vocês precisam levar a arca para o lugar certo. Essa história, irmãos, ela tem, na verdade, um contexto por trás. Antes de tudo isso acontecer, nós temos ali uma história do início da arca de Deus. O que era a arca de Deus? A arca de Deus, ela foi construída através de um direcionamento dado de Deus a Moisés no momento da construção do tabernáculo. E a construção da arca exatamente foi feita, né, nos tempos de Moisés, que está lá em Êxodo, capítulo 37, do versículo 1 ao 9. Não precisa colocar, não vamos ler, porque senão será muito extenso. Deus deu um direcionamento a Moisés para que ele construísse a arca. Então ali ele colocou as tábuas, né, dos mandamentos. Naquela arca também havia o cajado de Arão, e também havia um vaso com o maná. E através daquela arca que foi construída, né, com toda excelência, com ouro batido, uma vara, né, construída também com madeira revestida de ouro, e 2 querubins que ficavam em cima dela. E era exatamente através da arca em que Deus se manifestava diante do povo. Então houve um processo na história da arca, até ela chegar na casa de Obed-Edom. Para quem não sabe, o significado do nome Obed-Edom significa servo do Senhor. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: e aí, Obed-Edom? Tem uns irmãos que tem cara mesmo, né, de Obed-Edom, se você olhar. É ou não é? Pô, ninguém riu, cara. Tá que nem as piadas do cabelo, mano. Outro dia tava uma galera no carro, o cabelo contou uma piada, só ele riu. Eu falei, mas e aí, cabelo? Ele falou, não, acabou, mano. Lembra disso? É a mesma unção, cara. Tá vendo? A gente vai brincar, já se perde na palavra. Do Obed-Edom, que significa servo do Senhor. Então teve toda uma trajetória, teve toda uma história. A construção da arca, que está lá em Êxodo 37, do 1 ao 9. O momento em que a arca foi roubada pelos filisteus, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, quando houve o conflito dos filisteus contra o povo de Israel. Se você ler esse texto, você vai entender o que realmente aconteceu. O momento em que a arca também foi levada a Asdod e confronta o rei Dagon, todos conhecem, que é o rei dos filisteus. Colocaram a arca na sala aonde Dagon ficava, e no dia seguinte Dagon amanheceu prostrado, e no outro dia ele amanheceu sem cabeça, a estátua. E depois, o último processo, eu dei uma pincelada aqui porque tem muitas histórias sobre a arca. Quando a arca fica por 20 anos na casa de Abinadab, que está em 1 Samuel capítulo 7, do versículo 2 ao 17, que foi esse processo, quando os filisteus viu
o que a presença de Deus estava causando no meio deles. Eles colocaram a arca em cima de uma carroça com vacas, e essa carroça foi levada até o vilarejo onde Abinadab morava, onde havia sua família, e foi levada até ele. E sabe, igreja, essa história, ela traz alguns ensinamentos. Exatamente o momento em que Davi sai de Jerusalém, e ele vai até a casa de Abinadab para poder trazer de volta a arca a Jerusalém. Houve um processo no meio disso. A Bíblia ensina que no meio desse trajeto, quando a arca foi colocada sobre um carroção, como diz a Bíblia, homens, o povo de Israel, assim como Davi, eles estavam alegres, irmão, porque eles estavam carregando a própria presença de Deus junto com eles. Amém, igreja? Para imaginar comigo a cena. Aqui essa cena é a cena dos sacerdotes, na época de Moisés. Mas para imaginar a carroça conduzindo aquela arca e o povo de Israel alegre, porque a presença de Deus estava voltando para aquele lugar. Davi, principalmente, ele vinha dançando na presença de Deus, na presença daquela arca, porque aquilo para ele era maravilhoso. Ele já sabia de toda a trajetória do que havia acontecido. Os filisteus haviam roubado a arca, no momento em que o povo de Israel foi destruído pelos filisteus. Só que o mais interessante, irmãos, é quando a palavra do Senhor diz que dois homens, os dois filhos de Abinadab, um chamado Uzá e o outro Aiô, a Bíblia diz que num acidente de percurso, a arca ela meio que se movimentou como se fosse cair, e a Bíblia nos ensina que nesse trajeto, Uzá, repete comigo, Uzá, ele tentou segurar a arca do Senhor. Mas pastor, qual foi o pecado desse homem? O que esse homem fez para ser fulminado por Deus? Como assim a Bíblia nos descreve? Meu irmão, na verdade não existe ensinos profundos, eu até vou buscar a respeito disso, mas o que eu busquei a respeito dessa cena, do qual aconteceu com ele, foi exatamente a falta de uma preparação. Repete comigo, preparação. Uzá não estava preparado para estar conduzindo a arca de Deus. Só que, meu irmão, o interessante dessa palavra é que aquele homem chamado Davi, o rei de Israel, ele se deparou com aquela situação e tentou entender o que realmente estava acontecendo. Como assim? O que aconteceu? E o mais engraçado, igreja, é que a Bíblia diz que Davi teve medo. Aí você pergunta assim comigo, como assim Davi teve medo, cara, de carregar a arca de Deus? Sabe por quê? Ele parou e analisou. Se a arca do Senhor ficou 20 anos dentro da casa desses caras, e no meio do percurso, Deus faz isso na vida desse homem, então quem sou eu para levar ela para Jerusalém de volta? Davi começou a se analisar, meu irmão. Sabe aquele momento que você para e começa a fazer uma reflexão da sua vida, quando você ouve uma mensagem e Jesus te pergunta assim: você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza se você vai morar eternamente com o Senhor? São mensagens que nos faz refletir se realmente nós temos um compromisso verdadeiro com o Senhor, sim ou não, igreja? Então essa cena, esse cenário do qual aconteceu, fez Davi colocar a mão na cabeça e dizer: peraí, talvez eu esteja carregando essa arca de qualquer jeito, e eu não posso levá-la de qualquer jeito para Jerusalém. Eu preciso levá-la com uma excelência maior. Eu preciso levá-la de uma forma diferente. E sabe, queridos, o que essa palavra nos ensina? É que muitas das vezes nós carregamos a presença de Deus de qualquer jeito dentro de nós. Nós levamos o Evangelho de forma,
assim, cara, então vamos. Só que não é, meu irmão. Sabe por quê? Deixa eu só entrar num texto aqui sobre a nossa responsabilidade. Eu vou depois pular, mas eu queria entrar sobre isso. Falar sobre essa frase, para que nós possamos ter um ensinamento do que é levar verdadeiramente a arca do Senhor. Existe uma frase do Billy Graham que ele diz assim: ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea. É um processo diário pelo qual estamos crescendo para ser cada dia mais semelhante a Cristo. Então, meu irmão, carregar a presença de Deus vai muito mais além do que eu e você imaginamos. O fato de você ser apenas participante, porque quem estava levando aquela arca era um carroção, era algo novo, eram animais. O fato de você ser apenas um participante, de poder estar conduzindo só de longe, é um fato mesmo de você poder olhar para dentro de você e perguntar para o Senhor: Senhor, será que realmente eu estou sendo aquela pessoa, aquele cristão o qual verdadeiramente eu tenho que ser? Será que a minha conversão apenas ela foi uma conversão instantânea? Ou será que eu estou buscando isso a cada dia para que eu possa ser aperfeiçoado por Ti? E o mais interessante, meu irmão, dessa palavra é que ela diz que no meio do trajeto Davi falou: peraí, eu não posso levar ela desse jeito. E no meio do percurso ele deixou na casa de um homem chamado Obed-Edom. E eu fui buscar o significado, o qual nós dissemos agora que significa servo do Senhor. Meu irmão, não existia lugar melhor para estar essa arca do que na casa de um servo. Agora, se você entendeu essa palavra, olha para quem é servo do teu lado e fala assim para ele: nessa noite, essa arca vai estar na tua casa. Ela está sendo conduzida exatamente agora. Ela está sendo paralisada agora, falando: não, ela não vai para Jerusalém, ela vai para a tua casa. Olha para ele e fala assim: ela não vai para Jerusalém. Mas fala com vontade e fala: não vai para Jerusalém, ela vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Deus mudou o trajeto da presença do Senhor. Ela não vai para Jerusalém, ela vai para a tua casa. E a Bíblia diz, meu irmão, que por 90 dias, 3 meses, repete comigo, 3 meses, a casa daquele homem foi abençoada, ele, a família, os filhos, tudo. E olha que filho que não faltava. Obed-Edom tinha 8 filhos e neto, então nem consegue contar na palavra. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que ele fazia era abençoado. Por quê? Porque a arca estava na casa dele. Agora, como um profeta de Deus, irmão, para esse irmão que está do seu lado entender que tu é profeta mesmo, olha para ele e fala assim: sabe o que vai acontecer na tua casa? Tudo vai ser transformado. Aonde você encostar a tua mão, vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque a arca de Deus está na tua casa. Olha para ele e fala: está na tua casa, irmão. Se você crê nisso, dá uma glória a Deus e aplauda ele. Aí homens chegaram até Davi e falaram: cara, você não está sabendo. A vida de Obed-Edom mudou, cara. Por 3 meses que a presença de Deus esteve naquele lugar, mudou todo o cenário. A casa dele está sendo abençoada, todos os bens que ele tem foi abençoado, foi multiplicado, triplicado, tudo. Aí Davi falou que então chegou agora é o momento de nós trazermos essa arca para Jerusalém. E sabe o que a Bíblia diz, meu irmão? Davi voltou novamente à casa de Obed-Edom. Agora de uma forma diferente, ele colocou um colete sacerdotal. Olha para você, meu irmão. Imagina você com um colete sacerdotal. Foi exatamente como eu me olhei ali quando eu estava preparando a palavra. Eu parei e fiquei assim olhando. Irmão, eu dou essas viajadas mesmo. Você imagina quando eu usava droga, como é que eu não viajava. Agora que eu uso uma droga totalmente mais forte, que é o Espírito Santo, agora que eu viajo mesmo, meu irmão. Aí ele colocou um colete sacerdotal, chamou a galera de novo e falou: vamos buscar. E a Bíblia diz, meu irmão,
que no momento em que ele vinha trazendo a arca de volta, ele vinha com uma adoração, ele vinha de uma forma que ninguém entendia. Sabe por quê? Porque a alegria, meu irmão, transparecia dentro dele. Sabe, igreja? E sabe qual é o mais interessante de toda essa palavra? É que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, não sabeis vós que é morada e templo do Espírito Santo de Deus? Sabe o que Paulo quer dizer através dessa palavra? Que eu e você somos a morada do eterno celestial Deus, e que nós carregamos essa arca dentro de nós, e essa felicidade, aonde quer que eu e você estiver, vidas e casas serão transformadas, aonde você chegar, meu irmão, pessoas serão transformadas. Sabe por quê? Porque você carrega a presença de Deus dentro de ti. Aleluia! E sabe, igreja, nossa, 7:30 já, nem comecei a palavra. Deus me trouxe apenas um entendimento a respeito dessa arca. Carregar a arca, meu irmão, é entender o porquê você foi chamado. Como assim, pastor? Dia 19 de março de 2018, 19. Quando eu e você chegamos nessa cidade, nós não tínhamos ideia do que nós iríamos passar. Quando Deus me trouxe essa palavra hoje, Deus me levou naquela grama, que eu e você demos as mãos, derramamos óleo naquele lugar e falamos: Senhor, se esse lugar for o lugar do Senhor para a nossa vida, nós tomamos posse dessa terra, lembra? Desde aquele dia, nós temos carregado a arca de Deus. Nós não sabíamos o que nós iríamos viver com o ministério, nós não sabíamos o que nós iríamos viver na nossa casa, na nossa família, mas o que tem nos sustentado até hoje, é porque eu e você não tiramos a mão desse arco, e continuamos a carregar essa presença até hoje. Sabe por quê, meu irmão? Carregar a presença de Deus não está relacionado a uma placa, não está relacionado a pessoas. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: carregar a presença de Deus está relacionado a você. Você é o instrumento. Nós somos o instrumento. Sabe por quê, irmão? Abra comigo primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quem está com calor, dá um glória a Deus. O dia que instalar esses ar-condicionado e eu ver alguém falando assim, pastoradoria, aí dá para dar uma... Porque está frio. Eu vou descer do altar e orar por você, irmão. Você vai ver só o que te espera. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está o erudito? Aonde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus a levar aqueles que creem por meio da loucura da sua pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Você lembra do voltar para Galileia?
Você lembra da mensagem de chegar lá na Lincoln Vestim, parar na biqueira e olhar para o irmão e ele falar assim, vai querer quantas? Aí você olhar para ele, não vou querer nada, meu irmão. Eu vim aqui para anunciar para você que Jesus está pedindo a tua alma hoje. Vai ser mais ou menos assim. Eu vim buscar a tua alma. Tem que chegar desse jeito, irmão, já para ele entender que a gente prega Cristo crucificado. Imagina como é que ele não vai ficar, irmão. Vai querer quantos? Eu não quero nada, eu vim buscar a tua alma. Tem forma melhor de pregar para esses caras, mano? Eu tenho certeza, se tiver 3, 2 correm, mas o que ficar vai se converter. É mais ou menos isso. O qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes deste mundo e as desprezadas e as que nada são para reduzir as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, Deus está te chamando nessa noite. É você olhar para você, meu irmão, e você falar assim, cara, mas como que eu vou chegar nesse lugar, cara, que o pastor está dizendo? Meu irmão, é você que Deus vai usar, é o desprezado, é aquele que ninguém dá nada. Os nossos discípulos são eles, irmãos. Imagina um cara daquele subindo num púlpito e falar assim, minha vida foi transformada porque 2 loucos chegou lá e me falou que foi buscar minha alma. É isso, cara. A gente precisa ativar essa é a nossa identidade. Deus nos chamou para isso nessa cidade, cara. Deus não nos chamou para a gente ficar aqui só dentro de 4 paredes, não. Nós precisamos entender a relevância do nosso chamado, irmão. Nós precisamos levar Jesus lá fora. Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-nos assentar à sua direita nas regiões celestiais. Você carregar a arca, irmão, é você entender o porquê você foi chamado. E para crer você foi chamado. Efésios capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas,
levou o cativo muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. Irmão, nós estamos vivendo a igreja dos últimos dias. Sabe, queridos, o que mais me orgulha em servir a Jesus é poder olhar para o ministério de Jesus e saber que Ele escolheu 12 homens, cara, sem capacidade nenhuma. Ele apenas olhou e falou assim: vamos. E os caras falaram: vamos. Não sabia nem para onde está indo, mas vamos. Amém? E se tornaram heróis da fé, cara. Se tornaram homens segundo o coração de Jesus. E homens que deram continuidade do ministério do Senhor. Homens que realizaram sinais maiores, assim como Jesus falou. Homens que pregavam e a sua própria sombra, a sombra curava pessoas. Amém, igreja? Nós iremos viver isso, cara. Nós iremos viver isso. Eu estava olhando esses dias o Instagram, já estamos caminhando para o final. Tem uma galerinha, cara, muito top, eu acho que eu já falei deles aqui. Eles se vestem de palhaço, assim, de enfermeiro, né, Guardiões da Alegria. Quem já viu essa galera? Cara, eu entrei no Instagram deles, eu quase morri de chorar. Mas sabe como é que eles servem? Eles se vestem com um jaleco, colocam o nariz de palhaço ali todo caracterizado, e eles vão lá na oncologia, cara, levar esperança para aquelas pessoas. Eu quase fiz uma besteira esses dias, porque eu entrei no Instagram deles e estava escrito assim: precisamos de voluntário. Se Deus fala que Ele escolheu o louco, eu falei: se eu falar para a pastora que eu vou lá, ela vai falar: mais um, meu, tá louco? E a família? Mas é isso, igreja. Sabe, nós precisamos disso. A galera do Flow se movimente. Ontem eu fiquei muito triste de saber que tinha 12 jovens aqui, enquanto uma multidão está lá fora ali se drogando, se prostituindo. Cadê vocês para se reunirem, fazer um ministério de teatro, para a gente poder levar lá para fora? Estava falando com o Marcão agora. Nosso sonho é poder fazer aquela missão que nós fizemos lá com a van, mas fazer no ônibus, levar a igreja. Nós temos acesso a isso, da cidade poder preparar toda a estrutura, a gente ter um teatro, levar adoração, fazer evangelismo na cidade, ganhar uma cidade para Jesus. Mas cadê o interesse, irmão? Sabe por quê? Mentalidade de quem está em Jerusalém: eu busco entretenimento, eu quero estar no show, eu quero estar onde pessoas importantes são vistas, aonde tem, como é que é o nome do negócio lá, do marketing, como é que é o nome? Network. Eu preciso estar no lugar onde está o network. Sabe onde eu quero estar, meu irmão? Sabe aquela prateleira de mantimento? Eu quero ser o potinho de sal para ser usado de vez em quando. Eu não quero estar em evidência. A única evidência que eu preciso ter, sabe onde é? Nas regiões celestiais. Quando o inferno olhar para mim e falar: mano, o cara chegou. Esse maluco chegou. A galera da igreja lá chegou. É essa a evidência que nós temos que ter nas regiões celestiais. Nós precisamos entender, igreja, o que verdadeiramente é isso. Falei até para a Luana ontem, falei: sabe o que me entristece? É olhar para essa situação e você desgastar tantos obreiros de poder estar aqui, né, que nem a equipe do louvor, quem pregou, poderia estar com a sua família, saindo fazendo outra coisa. Eu falei assim para ela, eu falei: nós vamos acabar com esse ministério. Mas sabe por que nós não vamos acabar? Porque agora vai ser usado somente aqueles que vão seguir para a Galileia. Não importa se tiver 2, se tiver 3, se tiver 5. É essas pessoas que vão ser usadas.
E glória a Deus pela vida daqueles que pagam o preço de estar aqui, que não estão preocupados com títulos, não estão preocupados com aparência, estão preocupados em servir. E nós vamos ativar o Teams também. Nós vamos trabalhar nessas crianças, nesses adolescentes. Abra comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Olha só o que diz: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesado a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de que como nós nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunhos, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Sabe, irmãos, quando nós servimos verdadeiramente a Deus, é exatamente como nós nos sentimos, dignos de estar em sua presença, porque somos participantes de uma glória eterna. Hebreus capítulo 3, versículo 1, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 10, portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E segunda carta de Tessalonicenses diz assim, no capítulo 2, versículo 14, Ele nos chamou para isso, por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado para tomar posse de algo, irmão. Você foi chamado para poder tomar posse de algo eterno. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.